Um, dois, três, silêncio. Fala galera, hoje eu estou começando um projeto que é um sonho desde quando eu comecei a empreender, que é poder compartilhar com vocês as nossas experiências práticas. Então hoje eu pude reunir meus dois grandes sócios, o Rodrigo Folha, que é especialista em tecnologia e também engenheiro civil, assim como eu, e o André, que também é engenheiro civil, especialista em execução de obra. A gente já tem uma empresa junto e hoje eu vim trazer os dois para a gente poder aprender com eles e poder falar um pouquinho mais sobre o nosso novo projeto, que é gestão empresarial. Eu quero iniciar primeiro explicando para o público como que a gente se conheceu. Vocês lembram como que a gente se conheceu? Pode começar, Andrezão. Como que foi que a gente se conheceu? A galera entender. Um prazer estar aqui contigo, Breno, com Folha. E a gente se conheceu trabalhando, né, como estagiário. Lembro que eu iniciei numa empreitada muito complicada de pandemia. Foi quando eu entrei, né, na empresa. Você já estava, né, lá. Uhum. Eu acho que o Folha também, né? Já estava lá. Eu tinha acabado de sair. Isso. Então a gente se conheceu todo mundo ali, né? Eu já comecei nas obras, você estava no escritório, mas foi ali o nosso primeiro contato. Você estava no setor de compras e eu em obra, então o contato era direto, né? Direto. Então foi aí, eu acho que desde o início a gente sempre combinou bem. Show. E o Folha, como que foi? Já deu um spoiler ali, o André? Já. Boa tarde também a todos. Então, na época, eu lembro até hoje, direitinho, teve um treinamento que foi nas faculdades. O Breno já fazia parte ali da empresa. E aí teve esse treinamento, eu participei do treinamento. No final teve um sorteio ali, uma seleção para estagiário. Eu entrei na empresa. E aí eu comecei a trabalhar com o Breno, no setor ali de orçamento, planejamento. E ele ainda concorreu com a namorada, polêmica. Não, concorri com a namorada, mas isso aí deixa em off. Eu acabei sendo selecionado no final, né? Deu tudo certo. Foi muito bom. Trabalhamos juntos ali antes da pandemia. E foi muito bom, foi um período muito grande de aprendizado ali. Eu aprendi demais com o Folha nessa época, porque todo BO de tecnologia lá, de computador, impressora, era o Folha que resolvia. Ele era engenheiro lá, a gente fazia orçamento, mas qualquer BO de setor administrativo, o Folha estava ali para resolver, para destravar o processo. Então vamos lá. Começar com o Andrezão aqui, uma pergunta. André, a gente iniciou fazendo construção. E qual foram os primeiros desafios que a gente enfrentou junto nesse primeiro negócio nosso que você lembra? Foi captar cliente? Foi a parte da operação? O que você lembra? Você lembra de algo, de como que foi o nosso início, o desafio, né? Acho que a primeira dificuldade foi a captação do cliente. A gente passou um tempo, inclusive, já com o sonho ali pronto, né, para ser executado, mas faltava o cliente, a captação. E aí, a partir dos contatos, né, surgiu o primeiro cliente, que realmente foi uma bênção de Deus, né? Foi a reforminha, não foi? Foi uma reforminha o primeiro. O primeiro foi esse. O primeiro que a gente fez um teste. Não, bora ver como é que vai ser na prática e tal. E ali, aquela primeira reforma, inclusive, foi um teste, né, para todos nós. A gente realmente arregaçou a camisa e entrou, né, no negócio. Então, foi legal, foi dificultoso na parte de conseguir o cliente, conversar, né? É tudo muito novo, né? Empreender, tudo, aquela novidade de sempre, né? Aquele frio na barriga e tal. E depois surgiu a parte, né, da residência, né? Que era um empreendimento muito maior, muito grande, valor agregado muito maior, responsabilidade muito maior, sem ninguém por detrás para falar assim, olha, eu sou responsável por você. Não, era realmente a gente que dava a cara, a tapa e enfrentava o desafio. Então, foram muitos desafios, mas eu acho que a parte técnica nossa nunca deixou a desejar. Acho que sempre fomos bons de parte técnica, mas a parte comercial acho que era a nossa deficiência e fomos correndo atrás. Então, a dificuldade maior que eu vejo era a captação de cliente no início. Com certeza, eu também acho. O desafio, a gente não tinha nome e tudo mais, né? É sempre o desafio, a pessoa confiar você uma obra de 1,5 milhão. Você nunca fez nenhuma obra só sua, a gente sempre trabalhou para os outros, mas essa primeira abriu porta para diversas coisas, não só casa, né? Foi muito legal, muito bom. E o que eu posso compartilhar de desafio que a gente teve no início também, além da parte de venda, foi o local, né? Nessa época a gente não tinha recurso para ter
um local, a gente sempre se reunia alugando sala e tal. Além de vender, tinha como que eu vou vender, né? Mas a gente nunca deixou isso ser uma barreira. Não, vamos alugar a hora que R$100 a hora dos cowork que a gente alugava. Às vezes nem fechava o cliente, né? Mas nunca desistimos e conseguimos o nosso objetivo, que sempre foi construir para cliente investidor. A gente nunca teve o objetivo final de construir para diversos clientes. Foi cliente investidor. E o nosso segundo cliente foi um cliente investidor. A gente fez a casa dele e depois ele se tornou um cliente investidor, onde a gente já tem diversos projetos junto. E foi já outra aula, já foi aula com esse cliente investidor, aprendendo sobre investimento, tendo que estudar, né? Foi muito massa, foi muito legal, assim, e a gente está sempre aprendendo. Estamos com ele até hoje e a expectativa é ficar sempre. E o Folha? Folha, eu vou te fazer uma pergunta já mais para sua área, né? Tá em alta hoje em dia. O que é que você acha que as empresas precisam para começar a utilizar IA? Ou qual a dificuldade que eles têm? O que é que eles precisam ou o tipo de dificuldade que eles têm ainda? Porque eu vejo algumas empresas ainda não utilizando, enfim, com... Eu acredito que, inicialmente, né, é mais uma questão de como eles já vêm fazendo. Por exemplo, as empresas, o pessoal tem muito aquela questão de, tipo assim, eu sempre fiz assim, eu tenho que fazer todo o passo a passo, senão eu acho que vai ter alguma coisa errada, eu não sei fazer de outra forma. É mais essa forma que eles sempre fizeram. Eles têm medo do novo. Eles acham que o novo ali não vai ser bom, não vai ser legal de se utilizar igual a forma que eles fazem. Mas é aquela questão, à medida que eles vão começando a fazer, começando a utilizar, eles vão mudando a perspectiva deles e eles vão vendo que a IA veio para somar, para agregar, para agilizar o processo e para melhorar, inclusive. Eu também, complementando, eu acho que falta pessoas para poder ensinar a usar. Sim, com certeza. Porque igual aquele dia você fez o teste com o doutor lá, ele fez uma pesquisa de jurisprudência, né, se podia ou não, tal coisa, e a IA dele, o chat, né, falou que não, e o nosso falou que sim. Sim, eu lembro desse caso. Foi assim, ele é um advogado que atua em causas, né? E aí teve uma causa específica que ele fez a pesquisa no ChatGPT, só que ele já sabia a resposta. Uhum. Ele já sabia que tinha alguma coisa mais atualizada e o ChatGPT para ele respondeu errado. Ele falou assim, se a pessoa confiasse nesse dado aqui, ela teria respondido errado. Esse dado estava correto até outubro do ano passado. Mas para agora ela está errada. Vamos contar esse segredo para a galera que está assistindo. Quem está assistindo merece. O que você fez? Pode contar para a galera. Pode contar? Naquele vídeo você não contou, pode contar. Tá bom, vou contar para a galera. Então, é o seguinte, o ChatGPT, ele é atualizado, inclusive naquela vez em específico, ele estava atualizado até junho do ano passado. Uhum. E aí quando ele foi fazer a pesquisa, aquela alteração tinha acontecido em outubro. Então, pela memória do ChatGPT, aquilo estava desatualizado. E aí ele fez a pesquisa, o ChatGPT respondeu para ele errado. Se ele tivesse confiado, ele teria respondido errado para o cliente. Mas como ele já sabia da resposta, e aí foi onde a gente entrou. A gente falou assim, a gente tem que utilizar a IA, mas a gente tem que saber utilizar a IA da forma correta. E aí o que a gente fez? A gente foi lá numa configuração que tem no ChatGPT, que é buscar na web. A partir desse momento, ele não busca mais na memória dele, ele vai na internet e vai buscar. E a gente fez exatamente a mesma pergunta. Colocamos num celular a pergunta com o ChatGPT, a versão paga mesmo aqui, sem essa configuração, e depois pegamos o ChatGPT com essa configuração nossa. E aí fizemos a mesma pergunta ao mesmo tempo. No ChatGPT pago, sem a configuração, ele respondeu errado, e no ChatGPT pago também, só que com essa mínima configuração, ele já respondeu certo. Isso na cabeça do cliente, assim, foi algo sensacional. E o que é que dá para pensar? Pessoas que não sabem utilizar a ferramenta, olha o prejuízo que essa pessoa poderia ter se ela acreditar 100% na IA. Não é a IA que errou, ao meu ver. Sim, a pessoa que não sabe utilizar, exatamente. Né? Então isso muda muito o jogo. Então eu tô vendo muitas pessoas falando que a IA erra e tudo mais, mas eu acho que elas não sabem utilizar ainda. Sim, por exemplo, o pessoal não conhece engenharia de prompt, não sabe todas as técnicas que existem, não sabe como utilizar ela da forma correta. Apenas abre o chat e faz uma pergunta aleatória e espera que aquilo ali tudo resolva os problemas dela. Faz uma pergunta vaga, não configura... E é isso aí, realmente, se você utilizar assim, você está utilizando ela de forma errada. A gente vai ter que ter um podcast só para esse tema aqui de IA, viu? Para ensinar a galera. Ele é bom.
André, uma pergunta para você, já na parte da engenharia. Na parte da engenharia, eu que tenho uma empresa de consultoria que presta orçamento e cronograma, e você, antes de ser sócio, foi o meu cliente que você utilizou. Você acha por que as empresas não utilizam, não colocam tanta importância para ter isso de fato na obra, o orçamento e o cronograma? E você acha que isso é importante? Por quê? Com certeza é importante, né? Eu acho que tem o fator cultural. As empresas, não só as empresas, no Brasil em geral, não se tem muito a cultura de fazer o controle das coisas. Isso é verdade. Né? Então as pessoas abrem qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de empreendimento no sentimento. E mete a cara, mete o peito e quer fazer dar certo, tem a boa vontade, mas falta um gerenciamento disso. Então acho que tem um fator cultural nosso, do brasileiro, em relação a isso, né? Planeja muito pouco. É bom de execução, mas planeja mal ou não planeja. E a importância é fundamental, né? A gente sempre trabalhou ali com orçamento analítico e cronograma físico-financeiro, sobretudo o físico, né? Que é ali para conseguir chegar no final da obra e entregar para o cliente aquilo que a gente prometeu. Cliente, sua obra está entregue no custo prometido e no prazo combinado. E a qualidade está garantida, que isso não tem negociação. Então, é importantíssimo. Por que as empresas não investem? Eu acho que é um investimento excelente. O custo é baixo, o peso é muito baixo diante do benefício. Eu né? concordo demais. Então, é algo, às vezes, até surreal. Né? A gente vê que em momentos de mercado aquecido, né? Quando a economia está indo muito bem, é normal que as empresas abandonem um pouco o planejamento. Porque está tudo dando certo, está tudo no verde, está tudo positivo. E nos momentos de crise, teoricamente, as empresas começam a observar assim, caraca, como é que eu vou resolver esse negócio? Então, eu acho que vou ter que me planejar melhor. Aí pode abrir um espaço maior para o planejamento, para o orçamento analítico, para o cronograma. Mas não deveria ser só no momento de crise, deveria ser em todos os momentos. Né? Então, acho que é algo cultural. Os engenheiros, eu acho que é uma disciplina simples de dominar, o orçamento e o cronograma, mas por algum motivo ainda encontramos muitos profissionais que não dominam. Às vezes tem a ferramenta na mão, mas não consegue aplicar na obra. Então isso é um gargalo, mas que a gente está lutando aqui também para ajudar, né, os colegas a superar e a gente conseguir entregar algo melhor para o mercado, né, que o mercado merece. Eu concordo que é cultural, porque assim, lá na China, no Japão, o pessoal gasta muito mais tempo planejando do que executando. Eles gastam meses planejando para fazer hospitais em muito menos tempo do que é feito aqui no Brasil. Na época da pandemia aí, vocês viram, tanto que foi rápido. O pessoal tava até com aquela conspiração, o pessoal fez isso de propósito, já estavam com tudo planejado. Era muito rápido mesmo lá. E os hospitais sendo feitos de maneira bem rápida, né? Mas é porque é a cultura deles. Eles não fazem que nem a gente, que tava conversando com a cliente ontem, que é uma cliente muito interessante, onde ela fez uma reunião comigo sobre o orçamento. Foi a cliente que mais se interessou. E a gente foi, durante a fase da execução do orçamento, a gente alinhando, definindo preço junto e tudo mais, ela deu muita importância. E os outros clientes já estão loucos para executar e tudo mais, eles não se preocupam em antecipar esse problema para ver se realmente a obra dela vai dar 1 milhão, se vai dar 1,5 milhão. O pessoal aprova o valor que tem no banco, acelera e acha que vai dar certo. Aí na hora que o dinheiro acaba, que está ainda na parte cinza, quer me ligar para falar, Breno, a minha obra não deu certo, o empreiteiro me roubou, não sei o que e tal, o que eu faço? E falar, agora não é hora mais de fazer orçamento. Já passou a fase, infelizmente. Eu não consigo falar para você que o cara errou o orçamento, porque você fez um acordo com eles, não fez projeto e tal. Então, olha o tanto que ficou caro. Acabar o dinheiro na parte cinza. Isso aconteceu aqui em Palmas, viu? Não é ficção, não. Aconteceu. Não posso falar quem e tudo mais, mas aconteceu. Fiquei triste pelo cliente, mas precisei desenvolver. Agora vamos falar sobre gestão empresarial. Só para resumir para o público, a gente começou com uma empresa agora em janeiro. Começou eu, o Bradley e o Ricardo. E recentemente a gente convidou esses experts aqui para participar da nossa empresa, porque a gente já trabalhava junto em outros negócios e eles têm muito potencial para explicar tudo aquilo que eles têm de conhecimento para outras empresas. E o Tocantins precisa muito, porque a gente não tem muito esse tipo de treinamento. O pessoal geralmente busca fora, acelerador empresarial,
EAG, que é a empresa autogerenciável, são cursos incríveis, mas tem um custo às vezes elevado, né? Tipo assim, para fazer. Então a gente está trazendo tudo que tem de melhor fora para cá, a gente está estudando para poder trazer para cá. E eu queria perguntar para vocês perguntas específicas sobre isso, né? Até o momento, uma pergunta dos dois, os dois vão se ajudando aí a responder. O que vocês notaram de dor nas empresas que a gente atendeu até o momento em comum? O que tem em comum de dor, né? Nas empresas. Eu acredito que a maioria delas falta cultura e processos. Boa. A maioria delas. Assim, eu acredito que todas que eu vi até agora, desde que eu entrei, que tem 1 mês e meio, 2 meses que eu entrei na empresa, nenhuma tinha assim a cultura exatamente definida e os processos também estavam bagunçados. Era geralmente algo assim: eu imagino que seja isso, a gente tem uma ideia que vai nesse caminho aqui, mas não tem nada documentado. Uma pessoa acha uma coisa, outra pessoa acha outra, e no final tem essa confusão. Acho que esse é o principal, assim. E é o que dá base, né, para a empresa. Basicamente, a cultura é o que vai permear todo o processo ali da empresa, né? É até difícil implementar um processo sem antes você ter uma cultura já definida, porque alguém tem que comprar aquela ideia, né? Então, eu concordo, eu acho que cultura e processos são as maiores dores dos empreendedores que a gente está trabalhando. São empreendedores que estão fazendo esforço para elevar o nível das suas empresas. Então, estão fazendo esse esforço, mas precisa começar ali devagarzinho, né? Então, começar lá de baixo mesmo, desenvolvendo a cultura para trabalhar esses processos. Às vezes a gente até tenta adiantar algumas coisas, né? Sim. Mas não tem como a empresa evoluir sem essas duas coisas andando juntas ali. Acho que tem que crescer as duas ali para a pessoa depois chegar e falar: não, realmente faz sentido eu cumprir esse processo aqui porque eu tenho que chegar em tal lugar. E aí a cultura vem fortalecendo essa base, né? Show. E até agora, dos clientes que a gente atendeu em conjunto, quais foram as soluções que vocês gostaram de entregar para o cliente? 1, 2? Qual que vocês mais gostaram e o porquê? Qual o impacto vocês acharam que a gente conseguiu trazer para a empresa? Então, essa parte que eu mais gostei foi a inicial, aquela parte ali do organograma, ali onde a gente pode ver realmente o que está acontecendo com a empresa. Qual os problemas que a gente identifica ali logo de cara. Por exemplo, geralmente a gente encontra ali o pessoal que está eu-empresa. Aí o pessoal eu-empresa ali, e a gente começa a definir os fluxos, a gente começa a organizar os setores, definir quem é responsável por cada setor. E ali naquela parte, você já vê geralmente que o cliente nem estava sabendo daquilo, ele tem inconscientemente aquela informação, ele acha que aquilo ali é o certo, ou ele acha que aquilo ali vai dar certo. Mas aí na hora que você vai estruturando, você vai montando, ele vai percebendo. Então só com aquela clareza inicial ali, ele já começa a ter várias ideias, vários insights e começa a se empolgar com a experiência. Então eu acredito que essa aí é a... E o legal que a gente entrega, né, Folha? A gente entrega o organograma atual, como que está hoje, e a gente entrega um organograma futuro. Isso. Porque muitos não evoluem porque eles não programam o futuro. Aí isso já vem lá do planejamento que a gente programa, como que vai ser o futuro da obra. A gente também está fazendo isso na parte de gestão. A gente visualiza como que é o organograma hoje e já desenha o organograma futuro com... Hoje eu faturo 100 mil. Eu tenho 10 pessoas, exemplo. Quando eu estiver faturando 150, eu já consigo ter 15 pessoas, sair do operacional, focar no estratégico para minha empresa continuar crescendo mais e mais. As pessoas não conseguem visualizar e essa eu acho uma solução incrível boa. Que a gente faz mesmo. Sim, incrível. Essa parte aí eu acho muito boa. E o Andrézão? Você já vê o resultado, né? Sim. Ali o cliente também já vê o resultado da consultoria logo de cara, quando ele passa a enxergar com clareza os gargalos pequenos ou grandes que ele tem lá na empresa. Eu também acho muito, muito boa essa parte, né? De diagnosticar o problema e já apresentar para o cliente de forma escancarada onde é que estão os problemas dele ali, sobretudo na parte de gestão de pessoas, né? Uma solução legal que eu achei também que a gente entregou para nossos clientes é a questão do plano de carreira, que gera um engajamento na equipe. Esse é muito legal. Que é um problema considerável em boa parte das empresas, né? Aquele colaborador está ali, mas ele não sabe
como é que entra, para onde é que vai, qual é o futuro dele dentro da empresa. E o plano de carreira muda esse jogo completamente, porque ele sabe por que está ali e ele tem ele tem uma trilha, né, para caminhar. E se ele caminhar conforme a cartilha, né, ele vai chegar no objetivo, que vai ser bom para ele e vai ser bom para a empresa também. E esse plano de carreira, indo mais a fundo, é uma coisa que faz com que a pessoa se sinta pertencente. Até estava conversando com a psicóloga, e isso estrategicamente é bom para a empresa. É bom para a pessoa e é bom para a empresa. Você coloca a pessoa para se sentir pertencente, você tem que cumprir. Não dá para fazer um plano de carreira também que você não vai conseguir cumprir. Um plano de carreira emocional, prometer salários absurdos e não dar conta de cumprir. Então, entra no trabalho nosso de gestão financeira, que a gente vai ajudar ele a fazer esse plano de carreira, não na emoção. Ó, você pode gastar até aqui, que aí entra a minha área, né, de finanças, que a gente faz o organograma, correlaciona com finanças e consegue entregar uma ferramenta ali realista, não emocional. Porque também você pode fazer um plano de carreira só na emoção, você ter base financeira e a empresa quebrar. Se alguém que for fazer essa consultoria de gestão empresarial, for fazer um organograma e ele não tiver profundidade em gestão financeira, ele pode estar te prejudicando, né? Então, outra solução incrível. Não, eu sou suspeito a falar das soluções, porque a gente... Gosta de todas, né? Eu gosto de todas. Eu gosto de todas. Mas eu vou até responder essa, uma das que eu mais gosto é a parte de gestão financeira. Porque eu consigo trazer para os clientes tudo que ele tem que gastar o próximo mês, o que ele tem que faturar, e eu consigo fazer uma projeção anual, de acordo com a empresa. Tem empresas que sofrem baixa de faturamento em alguns meses do ano, e a pessoa, isso é natural, ela não tende a baixar o padrão de vida dela, né? Começa a tirar prolabore torto e à direita, e aí fica no sentimento que a empresa não está dando bom. Mas não é a empresa que não está dando bom, ela que ainda não entendeu o time que ela tem que ter um prolabore fixo, que ela não pode ficar fazendo retirada torto e à direita em empresas que têm baixa e alta de faturamento, e eu consigo ajudar as pessoas a ter essa clareza na minha parte de finanças, né? Vamos lá. Fazer uma pergunta pessoal agora, né? Dentro da sua área, Folha, o que você acha que pode trazer de inovação para o Tocantins, que ainda você não é habilitado? Alguma especialização, alguma coisa na sua área aí de tecnologia e tudo mais que você ainda quer trazer para os nossos clientes? Eu acredito que seria mais uma especialização na utilização da IA. Por exemplo, igual a gente tinha conversado antes, tem aquela parte básica, tem umas pequenas configurações, tem engenharia de prompt, tem alguns sites que você utiliza que já são personalizados, que fazem algumas soluções para você, só que ainda mais fundo. Por exemplo, você desenvolver a sua própria IA. Por exemplo, você tem as IAs do mercado, você não está satisfeito com elas, porque, por exemplo, você precisa de algo muito específico e elas não te entregam. Então, a gente poderia ir um pouco mais fundo nessa parte. A gente poderia, por exemplo, automatizar processos, automatizar preenchimentos de documentos. Isso é muito legal. Por exemplo, você retirar funcionários, porque eles podem estar com baixa produtividade, errando, e você treinar uma IA para fazer aquilo. Por exemplo, o ChatGPT já tem algumas ferramentas que auxiliam nessa questão. Eu comecei a testar, estou estudando também, viu? Pois é, aí você começa a utilizar aquilo ali e você vê que ela, por exemplo, preenche planilha sozinha. Faz, por exemplo, na área da engenharia, faz um levantamento ali de quantitativas, preenche outra planilha, começa a te levantar os orçamentos, ou seja, ela começa a atuar mais específico na sua área e com menos chance de erro. Eu acho que isso vai ser o grande bom da IA, viu? De fato, a IA atuar como um agente e fazer isso para você. E ela já meio que tá fazendo. Eu comecei a estudar essa semana, até te mandei, né? E fiquei assim encantado, porque eu consegui fazer um teste lá. Eu peguei uma fatura de um cartão pessoal, lancei, primeiro eu testo sempre no meu, né? E pedi para ele entrar no Organize lá. Lógico, você tem que colocar a senha, não é só coloca essa fatura no meu Organize, mas cadê a senha? Aí ele vai lá, você coloca a senha, e ele colocou, Andrezão,
toda a minha fatura, tipo assim, se eu tenho 10 meses de alguma coisa lá, de uma televisão, ele leu a fatura e lançou sozinho. Aí, lógico, ele fica lá, a telinha no computador. Isso pra mim é incrível. Essa solução, quando a gente validar 100%, testar, porque não é só eu fazer esse teste e já vender para a empresa, não. A gente vai testar várias vezes dentro da nossa empresa e no dia que a gente trazer isso para as empresas, eu acho que vai mudar o jogo. Vai mudar o jogo quando essa solução estiver pronta, viu? Estude isso aí para nós, Folha, porque isso aí vai ser uma solução. Essa aí eu já estou estudando, Vai ser uma solução incrível. E você, Andrezão, o que você quer especializar mais tal para trazer para os nossos... Eu quero especializar mais na gestão de pessoas, né? Show. Sobretudo na parte de produtividade. O Folha falou, né? Trazer mais produtividade pela IA, mas as pessoas vão continuar sendo necessárias. Vão precisar ter pessoas, e as empresas vão ser cada vez mais produtivas, porque a IA vai ajudar nisso. Show. Então, sobretudo na parte ali de score skills, né? Você conseguir delegar a pessoa de acordo com o rendimento dela. A gente tem algo similar nos nossos diagnósticos, né? O empreendedor já dá as suas notas e aí a gente tem ali a roda desse empreendedor, né? Algo similar àquilo. A gente conseguir mapear todos os funcionários, todos os colaboradores da empresa de acordo com suas habilidades e a gente conseguir delegar de forma adequada, né? Porque muitas vezes a gente tem um colaborador muito bom que está no lugar errado. Então, ele poderia estar rendendo 2 vezes mais, 3, 5 vezes mais, está muito mais contente com aquele trabalho, a empresa tendo muito mais resultado, mas por algum motivo, talvez está escondido ali aquela informação, a gente aloca aquele colaborador num lugar errado, numa função errada, e aí todo mundo perde, o colaborador fica desmotivado e a empresa não tem o resultado esperado. Então, é algo que eu quero me aprofundar mais, né, para dar mais produtividade para a empresa, porque no final das contas a empresa precisa dos resultados, né? Então as pessoas junto com a IA, e esse casamento não tem como ser desfeito mais, né? As pessoas com a IA vão elevar muito a produtividade das empresas. E para finalizar o nosso podcast com chave de ouro, eu quero fazer uma pergunta que eu quero que ela sirva para os jovens que estão nos assistindo, para motivar eles, enfim, mostrar o nosso pensamento sobre o que o André e o Folha falaria para aquele cara que entrou na faculdade. Você entrou com quantos anos? 17. 17, você? Eu entrei com 16. Você foi bem novo, né? 15. Você tem uma história... Não, foi 16. Você tem uma história que é um dos mais novos do IFTO, né? Foi 16. O que vocês dariam de sugestão, se vocês pudessem falar com vocês mesmos quando vocês entraram na faculdade, sobre a vida profissional, empresarial, enfim, qual o conselho? Folha, segue por esse rumo, estuda isso, foca naquilo, foca em pessoas, vendas, não sei. O que vocês falariam para vocês mesmos para servir para o nosso público ter esse direcionamento? Eu acho que isso é importantíssimo para a gente poder mudar essa geração, né? Desenvolver ela mais e mais. Com certeza. Uma dica que serve para hoje, inclusive, que seria focar na IA. Tem muita gente ainda que acha que IA é só brincadeira. Você tem que focar ali na IA e entender que a faculdade você vai ter boas bases, você vai ter um estudo teórico muito grande, mas você não deve sair da vida real. Ou seja, você vai pegar muito mais experiência trabalhando na vida real e você vai absorver muito os conteúdos teoricamente na faculdade. Então, a junção dos dois vai te tornar muito mais especialista. Ou seja, não negligencie um dos dois. Foque na parte de atuação da sua área que você escolheu, independente de qual seja, por exemplo. Atuar cedo, né? Atuar cedo, procure trabalhar já na área. Não fique desviando do seu caminho, foque nele. Show. Estude bem, trabalhe bastante e você vai se tornar um especialista, você vai se tornar uma pessoa de sucesso. Pratos. Exatamente. Show de bola. Exatamente. É uma boa receita, boa. Né? Essa é. Uma boa receita. Eu falaria pro André lá de trás e também para os jovens, né, que estão entrando na faculdade agora. E até aqueles que também não vão fazer faculdade, vão porque empreender, hoje né? muitos não vão fazer faculdade, né? Foco, determinação, não pode ter preguiça, tem que realmente ir com afinco diante dos seus sonhos, tem que pagar o preço daquilo que você deseja alcançar, e pagar o preço envolve várias situações, sobretudo o sacrifício.
Então, tem que pagar o preço necessário para alcançar. E quanto mais cedo se paga o preço, mais cedo se colhe os benefícios, né? Então, eu falaria isso. E para focar muito, mas muito mesmo, em vendas. Tirar a vergonha de lado, Show. abandonar a vergonha e focar em vendas. Porque sem vendas a gente não evolui para lugar nenhum. Então, podemos ser o melhor profissional e ter o melhor produto. Concordo. Mas se nós não vendermos, vamos ficar no mesmo lugar. Então, focar em vendas. É muito importante tirar esse preconceito que no Brasil nós temos, né, do vendedor. O vendedor é visto com um olhar muito ruim, né, infelizmente. Mas é o vendedor que move. Que move, né, o mundo, eu concordo. Move o mundo, exatamente. Com certeza. Show de bola. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi incrível. Gostei muito. Acho que esse podcast vai ajudar muitas pessoas, muitos jovens, que é o meu objetivo aqui, poder trazer esse podcast para jovens, e a gente vai ter mais podcast com vocês, falando sobre vendas, falando sobre para a gente ter uns podcasts específicos em cada tema para ajudar essa turma, viu? Obrigadão, Andrezão. Bom demais. Valeu, meu querido. Junto. Valeu, Folha. Obrigadão. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, galera. Pronto. Subiu a régua, Gustavo. Subiu a régua. Vamos ver. Voz do Andrezão.